lá no céu. Ele está preparando as muralhas e uma das muralhas. Intercede por todos os habitantes da terra. O nome que ele escreveu na cruz, ele agora registra no livro da vida. Deseja ansiosamente entregar as vestimentas brancas e uma coroa de ouro para você. Ele voltará por você. O livro de Atos, ele poderia ser bem chamado não como o livro de Atos dos Apóstolos, mas o livro de Atos do Espírito Santo. Após Jesus morrer, ressuscitar, ele é ascendido aos céus. Os seus discípulos, os seus seguidores começam a observar aquela cena até então nunca vista, de um homem sendo elevado entre as nuvens às alturas. A palavra relata que anjos desceram e informaram que aqueles homens, aquilo que eles estavam vendo, que eles não deveriam se admirar, porque da mesma maneira que Jesus estava subindo, esse mesmo Jesus, ele voltaria. Aquele grupo, outrora desesperado, desesperançado, e por que não dizer despedaçado pela ausência do Mestre, seria confortado dias antes pelo poder do Espírito Santo. O livro de Atos, no capítulo 1, verso 8, diz que eles receberiam poder no momento em que o Espírito Santo do céu descesse sobre a vida de cada um deles. Aquele poder os impulsionaria a pregar o Evangelho, a testemunhar do amor desse Deus, a relacionar-se com as pessoas e viver por esse Deus que tudo fez e tudo deu por amor a cada um deles. Nós estamos hoje no nosso último dia dessa semana. Podemos ver o amor maravilhoso de Cristo ao nascer por você e por mim. Vimos que é necessário que Cristo nasça não apenas para a salvação do mundo, mas é necessário que Ele nasça em nosso coração. Vimos que por amor, tamanho amor, Ele morreu por você e por mim. Ontem nós ouvimos que através do poder que Ele tem como Deus, Ele ressuscitou para colocar enfim e pisar sobre a morte e decretar que o Filho do Homem tem poder até da morte. Mas talvez ficaria incompleto. Talvez ficaria incompleto se esse Jesus deixar de cumprir a sua última promessa, que é a promessa do seu retorno. A palavra do Senhor diz que Ele vai voltar. E o motivo hoje que nos mostra que somos a paixão de Cristo é porque Ele prometeu e Ele nunca falhou, e Ele disse que Ele voltará por amor a você. A Bíblia diz em João capítulo 14, do verso de 1 a 3, um dos textos mais tradicionais, ou por que não dizer mais poderosos em relação à volta de Cristo. A Bíblia apresenta esse texto como sendo um dos principais textos que falam desta promessa que pulsa em nosso coração. Talvez os amigos que estão aqui nesta manhã, talvez eles olham o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia e falam assim: mas de onde eles tiraram esse nome? Esse povo, eles são movidos, o povo adventista, ele é movido pela esperança do retorno de Cristo. E no nosso nome denominacional, Adventista, nós fazemos alusão ao retorno de Cristo. Adventista tem a ver com advento, com a vinda, com o retorno, com a volta de Cristo e o sétimo dia. Porque assim como Cristo até em sua morte descansou no sábado,
talvez nós possamos entender ou pensarmos que isso é apenas uma coincidência. Mas Cristo, quando criou o mundo, não existia raça, não existia credo, não existia judeu nem grego, não existia pecado. E na criação, ao 7º dia, ao Jesus fazer a obra de toda a sua criação, Gênesis 2, versos de 1 a 3, diz que ele descansa no sábado. E não apenas descansa, mas ele coloca o sábado como um dia santo, um memorial da criação. O nome 7º dia está intimamente relacionado ao sábado do Senhor, como selo de Deus. Eu talvez não teria tempo hábil para falar somente sobre esse dia especial, mas a igreja adventista do 7º dia, em seu nome, ele carrega duas verdades. Primeiro, cremos na volta, no advento de Jesus. Segundo, somos o povo que queremos levantar a bandeira do sábado, do 7º dia do Senhor, como um dia da família, como um dia santo, como um dia instituído não por homens, não por sistemas ou segmentos religiosos, mas um dia instituído, guardado e santificado pelo Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, no jardim do Éden. Queridos, Jesus diz em João 14, de 1 a 3, que Ele vai voltar. Ele nunca falhou, Ele nunca deixou de cumprir sequer uma de suas promessas. E Ele diz: eu voltarei para buscar você. E quando eu voltar para buscar você, queridos, eu vou levar vocês para junto de mim, porque aonde eu estou, eu não quero mais me separar de vocês. Mas um texto eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã é a carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 7. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Você que tem uma Bíblia, que tem a paginação em cima, é a página 176 do Novo Testamento, página 176. 2 Timóteo capítulo 4, os versos 7 e 8 será a leitura principal desta manhã que faremos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, o verso 7 e o verso 8. As palavras de Paulo são palavras de esperança mesmo em face da morte. Paulo estava agora no corredor da morte. Paulo já era um apóstolo agora, de uma idade um tanto avançada. Havia trabalhado por Deus. Nós, como povo, damos graças a Deus e segundamente a Paulo, porque o Evangelho chegou ao povo não judeu graças a Paulo. Paulo é conhecido como o herói da fé, como discípulo ou apóstolo dos gentios. Gentil, quando a Bíblia diz gentil na Bíblia, ela está se referindo a todos aqueles que não são judeus. Todos que não são judeus são gentios perante a Bíblia, e Paulo foi este que levou a mensagem da Bíblia para os gentios. Paulo no corredor da morte. Momentos depois ele seria executado. Paulo declara as seguintes palavras para Timóteo e para nós nesta manhã. Capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o reto e justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. A coroa que Paulo iria receber não seria entregue momentos depois da sua morte, como algumas pessoas creem, que quando morrem vão diretamente para o céu. Paulo deixa de maneira bem clara que a coroa ele não receberia após morte. Paulo não receberia a coroa a entrar no céu. Paulo receberia a coroa naquele dia, no dia da vinda de Cristo. Queridos, a volta de Cristo é o assunto mais falado em toda a Bíblia. Para que você entenda, existem aproximadamente mais de 2.500 referências em toda a Bíblia, só sobre a volta de Jesus.
Praticamente a Bíblia, ao ser aberta, ela só fala da volta de Jesus. Mais de 2.500. Só para que você tenha ideia, a volta de Jesus é mencionada uma vez a cada 5 versículos do Novo Testamento. Quando você abre o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, a cada 5 versículos, um deles faz alusão sobre a volta, sobre o retorno de Jesus. Tamanha mensagem que a Bíblia expõe a respeito da volta de Cristo. E o que dizer então das profecias? Cerca de 1.500 delas se relacionam com a volta de Cristo. 1.500 profecias ao longo da Bíblia que falam e demonstram o cumprimento exato de que Jesus vai voltar. Para cada profecia sobre a primeira vinda do Messias, Jesus vindo numa manjedoura, nascendo neste mundo, para cada profecia sobre esta, há 8 que predizem a segunda vinda de Cristo. Queridos, a Bíblia fala, a Bíblia prega, a mensagem da Bíblia é a volta de Jesus. Queridos, eu coloquei esta frase porque algumas pessoas imaginam que a promessa da volta de Jesus, do segundo retorno de Cristo, só foi dada quando Ele esteve aqui na terra. Mas Cristo prometeu voltar muito antes dele vir a este mundo para morrer por você e por mim. Os profetas do Antigo Testamento, os homens, os patriarcas, os homens do passado, eles demonstram que muito antes, cerca de 3.500 anos antes da vinda de Cristo, já estava sendo predito o seu retorno. Eu coloquei aí alguns textos, e eu gostaria, para não termos assim um tempo, para amenizarmos um pouco o tempo, eu vou ler essas passagens. Por exemplo, Jó foi um dos primeiros habitantes dessa terra. O livro de Jó foi escrito por Moisés. E o relato de Jó, capítulo 19, 25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em carne verei a Deus. A esperança de Jó era de que um dia Jesus voltaria. E do que dizer então de Enoque? Enoque foi o 7º depois de Adão. Adão foi o primeiro homem dessa terra. Enoque foi a 7ª geração de Adão, um homem que viveu nos primórdios da idade humana. Enoque, escrevendo na sua profecia, cujo qual Judas foi quem escreveu, ele diz nos versos 14 e 15 do seu livro ali de Judas: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por causa das suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por causa das duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra Cristo. Queridos, Davi viveu aproximadamente 1.050 anos antes de Cristo. Eu estou dizendo homens que viveram anos antes de Jesus, que estavam já prevendo a sua segunda vinda. Davi diz no Salmo 50, verso 3 a 5: virá o nosso Deus e Ele não se calará. Isaías 25, 8 e 9, 700 anos antes de Jesus, ele diz, Isaías 25, 8 e 9: Ele aniquilará a morte para sempre, e assim Ele enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todo o rosto. Ele tirará o opróbrio do teu povo e de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. E este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos, e na sua salvação, na sua vinda, nos alegraremos. E eu encerro lendo as palavras do profeta Daniel, 600 anos antes de Cristo, cativo em Babilônia. Babilônia havia sido sitiada e tomada Israel havia sido sitiada e tomada por Babilônia. E agora Daniel, escravo em Babilônia, ele escreve no capítulo 2, verso 45 do seu livro: da maneira que viste que o monte foi cortado por uma pedra, sem auxílios de mãos, e ela esmiuçou o ferro, esmiuçou o bronze, o barro e a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Ele estava aludindo ao verso 2, a estátua
que simbolizava a história do mundo. E querido jovem, se você muitas vezes não tem tido vontade de ler a Bíblia, talvez você olhe a Bíblia como um livro antigo, muitas vezes com uma linguagem um tanto complicada de ser entendida, eu quero convidar você a ler o capítulo 2 do livro de Daniel. O capítulo 2 do livro de Daniel, ele é comprovado cientificamente por todos os livros, por Wikipédia, por internet, pelo site que você quiser, como o capítulo principal da Bíblia em se tratando de história e geologia. O capítulo 2, naquela estátua de Daniel, é descrita a história de todos os reinos da terra, suas quedas, os seus conquistadores, tudo aquilo é descrito em um único capítulo da Bíblia. E algumas pessoas ainda questionam: será que a Bíblia é verídica? Será que isso não é apenas um mito? Por isso, querido jovem, você universitário, eu convido você a fazer essa leitura do capítulo 2 de Daniel. E depois, posteriormente, nós teremos aqui o prazer de sentar com você e talvez esclarecermos algumas dúvidas que talvez possam haver. Mas, queridos, a Bíblia fala de uma maneira incrível a predição da segunda vinda de Jesus. Sabemos que Jesus vai voltar. A Bíblia afirma que Jesus voltará. Mas a grande verdade é que se Ele veio um dia, é sinal que Ele também voltará. Queridos, a volta de Cristo será um momento de muita alegria. Será um momento onde o pecado terá o seu fim. Apocalipse 21, do verso 1 ao 4, diz que a morte já não existirá. Não haverá lágrima, não haverá pranto, não haverá dor, porque todas essas coisas ficaram para trás. Mas juntamente com o regozijo da vinda de Cristo, Ele virá também trazer o juízo. E o que significa esse juízo? O que é o juízo de Deus? Queridos, o juízo é a maneira cujo qual Deus irá resgatar e recompensar os salvos. É um mecanismo que Deus estabeleceu para dar, para retribuir todos aqueles que amaram e creram em seu nome. O juízo também é um mecanismo que Deus irá utilizar para destruir o pecado e aqueles que vivem e amam a prática do pecado. Deus tem tanto amor por você e por mim, mas Ele sabe que o pecado separa-nos do Pai. E quando Cristo voltar, Ele estará destruindo o pecado. E se eu e você amarmos tanto o pecado, estarmos ligados ao pecado, nós seremos destruídos, porque juntamente com o pecado, por escolhermos seguir este caminho e não a Deus, nós seremos destruídos pelo que consta na palavra do Senhor. O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz que todos nós compareceremos diante do tribunal do Senhor. Todos nós prestaremos contas. Eclesiastes 12, verso 14, que diz que nós prestaremos contas das nossas obras boas e também das obras más. E por que não dizer, muitas vezes, da nossa omissão em fazer ou não fazer? A palavra do Senhor, na Epístola de Tiago, capítulo 4, diz que aquele que sabe o que deve fazer e não o faz, nisso peca. Sabe quando passamos de largo? Estou vendo ali o problema, então já vou desviar daqui, porque eu não quero, não estou com cabeça, não estou com paciência, não quero. Hoje eu acordei, mas hoje eu não sou crente. Hoje eu acordei, mas eu esqueci que eu sou cristão. Sabe quando você pensa? A Bíblia diz que nós seremos cobrados pelas nossas omissões. A obra de Cristo nessa terra foi aliviar, amar, ter compaixão com o próximo. Mas, queridos, eu quero falar um pouquinho, de uma maneira muito breve, sobre o juízo. O juízo acontecerá neste mundo. Um pouco antes da volta de Cristo, o juízo será estabelecido. E a maneira cujo qual Deus irá utilizar para julgar você e eu, será por meio dos livros.
A Bíblia diz que quando começa o julgamento, livros são abertos. E existem pelo menos 3 livros que Deus utilizará para que possa julgar você e a mim. O primeiro livro é o livro da vida. O que consta nesse livro? No livro da vida consta o nome de todos aqueles que creram em Jesus, que entraram no corpo de Cristo, na família de Deus, e passaram pela experiência do batismo. O livro de Marcos, capítulo 16, verso 16, Marcos 16, 16, diz que quem crer em Jesus, amar a Jesus, se entregar por Jesus e for batizado. O que é o batismo? Símbolo do sepultamento da velha vida e um renascimento de uma nova vida em Cristo. Esse será salvo. O batismo nada mais é do que uma experiência pública de amor a Deus. O batismo nada mais é do que um casamento com Cristo. Quando você se casou, você precisou de testemunhas. Diante do juiz de paz, ele precisou ver que pessoas estavam confirmando perante o público que vocês se amavam e que vocês estavam ali estabelecendo uma aliança íntima através do casamento. Do que adianta você namorar, noivar e noivar e não casar com a pessoa que você diz ou alega que tanto ama? Que amor é esse? Um amor com ressalvas? Um amor com adendos? Com Cristo é a mesma coisa. Quando Jesus diz, lá em Marcos 16, 16, quem crer e for batizado, este será salvo. A salvação, ela precisa de 2 processos: crer e ser batizado. Queridos, todos aqueles que passam por esta experiência, eles têm o seu nome escrito no livro da vida, o livro dos salvos, o livro dos eleitos. Mas nós temos mais outros 2 livros. Eu gostaria de falar desse segundo livro, o livro que a Bíblia chama de livro memorial. O livro memorial consta todos os atos vitoriosos da sua vida, os pecados que você venceu, as tentações que você resistiu, aquele teu amigo, aquele teu chefe que insistia em pegar no seu pé e você conseguiu manter o seu domínio próprio e exemplificar a Cristo através do seu testemunho diante dele. O livro memorial é relatado todas as vitórias que você e eu adquirimos nessa terra. Cristo olhará essas boas obras e falará: que filho tremendo que eu tenho, valeu a pena eu ter morrido por ele. Mas existe um terceiro livro, e neste livro são relatados os nossos pecados. Nós podemos chamar esse livro talvez como o livro dos atos de delitos cometidos por você e por mim. Os pecados que cometemos são relatados naquele livro. As omissões, aqueles pecados por pensamento. Queridos, Cristo, quando falou sobre pecado, ele deixou de uma maneira muito ampla. Ele diz: aquele que tem a intenção de fazer e não faz, mesmo assim já cometeu pecado. Do que adianta eu abraçar o meu irmão no momento aqui da abraçoterapia, sorrir para ele, mas dentro do meu coração eu carrego uma raiva, um rancor, um ódio pela pessoa que estou abraçando? Cristo não leva em intenção apenas o ato cometido. Cristo leva a intenção do ato que o motiva a fazer. Seremos julgados pela intenção que fazemos. Por isso, talvez se você faz as coisas apenas para cumprir uma tabela, para se mostrar ou para demonstrar às pessoas que você é bom, que você é bom, esses atos, essas ações são registradas neste livro. Entendemos agora que existem os livros, e através desses livros seremos julgados. Mas eu quero dividir as fases de juízo pelo menos em 3 para encerrarmos a mensagem desta manhã e fazermos o fechamento. A primeira fase de juízo que Deus faz é um juízo investigativo. Deus, ele olha nos arquivos todas as obras que você cometeu, boas, más, e o seu nome no livro da vida. E ele começa então a fazer um juízo. Quando esse juízo começa, ou com quem começa? Esse juízo começou
quando cumpriu-se uma profecia do livro de Daniel. E esse juízo está em andamento. E as pessoas que são julgadas por Deus hoje são todos aqueles que selaram a sua vida com Cristo. Como eu selo a minha vida com Cristo? Talvez você possa dizer, através do batismo. Não. O batismo é o rito de iniciação no cristianismo. O batismo é onde o seu nome é escrito no livro da vida. Aonde eu selo a minha vida com Deus? Quando eu morro. Você se lembra, ontem eu falei sobre livre-arbítrio, sobre o poder de escolha. Você só cessa de escolher quando você morre. Quando você dá o seu último suspiro. Quando você emana ali o seu último fôlego de vida. Deus entende que ali toda a oportunidade que você teve foi selada. O juízo ocorre hoje com aqueles que morreram. Porque enquanto você está vivo, você tem oportunidade de escolher e aceitar a Jesus. O maior exemplo deste é o ladrão da cruz, que morreu ao lado de Cristo. Ele havia cometido diversos pecados e no seu último momento de vida, ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e falou: hoje eu te digo que você vai estar comigo no paraíso. Esse juízo de investigação, ele está sendo feito por aqueles que já morreram. Mas há uma segunda fase no juízo chamado comprobatório, um juízo de comprovação. Esse juízo está embasado em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, o verso de 1 a 4, diz que os ímpios só irão ressuscitar depois de um milênio. E a Bíblia apresenta um período agora chamado milênio, um período de 1000 anos, que os justos estarão com Deus no céu. Talvez seria uma leitura muito recomendada a você hoje, Apocalipse capítulo 20. Leia esse capítulo, você entenderá um pouquinho do que irá acontecer após a volta de Cristo. Queridos, este período, estaremos no céu. O livro de 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 e 3 diz que os justos estarão julgando os ímpios juntamente com Deus. Nós estaremos no céu, observando se Deus realmente acertou ou errou ao fazer o julgamento. Ele abrirá os livros e nós poderemos olhar os nossos atos, os pecados, as vitórias de cada um. E a última fase deste juízo é a fase de execução. Após o milênio, Jesus retorna à terra. E Jesus vem para consumir o pecado de uma vez por todas. Jesus irá com fogo consumir o pecado, purificar a terra, para que Ele possa recriar este mundo, para ser o local de habitação daqueles que amam a sua vida. A grande verdade é que a salvação do cristão, ela ocorreu no passado, ela ocorre no presente, e a salvação ocorre para o futuro. Cristo morreu para te salvar. Ele te salva hoje e Ele te salvará também no futuro. Quando você olha para o passado, você vê a cruz de Cristo, e foi através daquela cruz que Ele salvou você. Foi através do sangue redentor de Cristo que Ele salvou você. E talvez você pergunte: pastor, mas e quem viveu antes de Cristo? Mas e aquelas pessoas como Noé, como Adão, como Eva, Caim, Moisés? Eles viveram antes de Cristo. Vocês se lembram do sacrifício do cordeiro? Quando uma pessoa pecava, quando Adão e Eva pecaram, Jesus imolou um cordeiro. E com a pele do cordeiro, Ele fez vestes para Adão e sacrificou o cordeiro, simbolizando aquele cordeiro de Deus que João dizia que tiraria o pecado do mundo. Aquele cordeirinho que era morto, aquele sangue inocente que era derramado, simbolizava o Cristo que viria para derramar o seu sangue para cobrir o pecado do mundo. Quando você olha para a cruz, você encontra salvação, mas acima de tudo você encontra justificação. Justificação é perdão dos pecados. É você ser declarado justo mesmo diante do pecado que você e eu vivemos. Porque quando Deus olha para você, Ele não vê os seus pecados, mas Ele vê a justiça de Cristo que é depositada sobre ti.
Quando você olha para o presente, você observa hoje Jesus no céu, intercedendo por você no santuário celestial, sendo mediador entre você e Deus. Queridos amigos, eu preciso falar com vocês algo muito especial. Algumas pessoas acreditam que pelo título que eles recebem, religioso, pelo poder que lhes é emanado pela autoridade civil ou religiosa, algumas pessoas acreditam que podem perdoar pecados. Algumas pessoas, seres humanos como eu e você, porque o fato de você se tornar um ministro cristão, um ministro católico, um ministro protestante, possa ser um pai de santo, não importa o título que você receba, isso não te faz santo diante de Deus. Você continua pecador, você continua precisando de um Salvador, mas algumas pessoas acham que pelo título que possuem, eles podem perdoar pecados. Alguns chegam até a confessar-se para outras pessoas, para receberem então o perdão dos pecados. Queridos, eu quero dizer que não é esta a opinião do pastor Caio, muito menos da Igreja Adventista ou da Novo Tempo, mas a Bíblia diz que homem nenhum pode perdoar pecados, a não ser aquele que não teve pecado, que é Cristo. Não existe outro tipo de mediador. Não existe um pastor, não existe um padre, não existe qualquer líder religioso ou de qualquer segmento cristão ou evangélico que possa intermediar você para Deus, a não ser Jesus Cristo, pois Ele é o único e digno de toda a honra e toda a glória. Por isso, quando nós nos achegamos a Cristo, abrimos o nosso coração a Ele, apresentamos a Ele a nossa vida, Cristo Jesus vai diante do Pai e Ele diz: Pai, eu morri por Ele lá na terra, o meu sangue, Senhor Deus, foi vertido para a salvação do João, da Maria, do Jacó, e eu morri por Ele. Que ser humano pode fazer isso por você? Que ser humano? Será que o pastor Luiz Gonçalves poderia? O pastor Ivan Saraiva? Será que o pastor Caio poderia? Será que o Papa Francisco poderia isso? Será que alguém poderia? Todos nós somos pecadores. Romanos 3:23. Todos pecaram, ponto. E todos precisam da graça de Deus. Todos pecaram. A Bíblia generaliza: todos são pecadores, todos carecem do Salvador. É por isso que nós não temos intermediador entre homem e Deus, apenas Jesus Cristo. Por isso que precisamos dele. Por isso que toda oração que fazemos, ela é endereçada a Deus em nome de Jesus. Por isso que um cristão ora em nome de Jesus. Amém. Porque nós endereçamos em nome de quem nós estamos falando. Muitas vezes, a salvação, para muitos hoje no presente, é negligenciada. E nós precisamos entender que Cristo precisa nos salvar hoje, para que a obra da salvação seja completada no futuro. A glorificação, a mudança, onde esse corpo cheio de pecado será transformado por um corpo sem pecado, aonde a nossa aparência destruída, deformada por esse vírus, será totalmente refeita pelo poder criador de Deus. É por isso, queridos, que você pode fingir ser tudo. Você pode fingir ser um cristão. Você pode fingir ser um bom pai. Você pode fingir para o seu patrão ser um bom funcionário. Você pode fingir ser um bom filho, um bom estudante. Mas se há algo que você nunca poderá fingir, é a salvação. É amar. O amor, ele não pode ser interpretado, ele precisa ser vivido. Jesus viveu esse amor por você. A grande verdade, o que talvez fale com você e comigo, é essa pergunta: por que Jesus ainda não voltou? Há tantos anos
Os homens estão esperando o retorno de Jesus. Há tanto tempo é pregado que Jesus voltará. Os patriarcas diziam, Jesus prometeu. Os pastores, os pregadores, os cristãos, todo segmento religioso diz que um dia este mundo terá paz em sua plenitude. Mas por que Jesus ainda não voltou? A carta de Pedro, sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 4, diz que Deus não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Deus não está retardando a sua volta. Pelo contrário, diz a Bíblia, Deus é paciente para com você, para comigo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao verdadeiro arrependimento e aceitem a Jesus. A grande verdade é que Jesus ainda não voltou, querido amigo, porque Ele espera você. Jesus ainda não voltou porque Ele espera você, porque Ele sabe que o céu sem você talvez não terá o mesmo brilho. Ele sabe que você no céu é a figura mais preciosa, porque foi por você que Ele morreu, foi por você que Ele se entregou. E se Jesus não mediu esforços para se entregar por você, porque você e eu, quando vamos nos entregar a Jesus, colocamos uma lista de coisas. Poxa, mas se eu for me entregar para Cristo, eu não posso isso. Se eu for entregar minha vida para Jesus, eu vou ter que mudar, eu vou ter que fazer isso. Queridos, pergunte para qualquer um desses que aqui se encontram. Todos tiveram uma vida ou uma história parecida com a sua. Pergunte para cada um deles quem eles eram antes e quem foram eles depois que encontraram Cristo. Experimente fazer essa pesquisa. Queridos amigos, nós vivemos num país que talvez na eternidade apenas nós teremos essa explicação. Nós vivemos num país que podemos ter liberdade de culto, liberdade de adoração. Podemos carregar um livro como este por qualquer lugar. Ninguém vai te prender por falar de Jesus. Ninguém vai te atacar, colocar fogo em você por causa do Evangelho, porque você vive num país de liberdade de expressão e liberdade religiosa. Conheço história de pessoas, moradores da cidade do Cairo, no Egito, pastores amigos, que têm adentrado em território muçulmano, os nossos irmãos islâmicos, para apresentarem esse Jesus crucificado no madeiro, e têm perdido a sua vida, têm sido sequestrados por grupos rebeldes extremistas, por amor a esse Deus. Só para você entender, uma pessoa que se converte no Egito e na Turquia, e por que não dizer do Líbano também, ela precisa ser retirada da cidade e viajar em torno de 200 a 300 quilômetros para ir num território cristão, para ali poder ter o seu batismo, fazer a sua profissão de fé em Cristo, e depois retornar para a sua cidade e viver escondido, viver omitindo o seu amor por Cristo, temendo a morte. Mesmo diante de uma situação como essa, essas pessoas olham para Jesus e eles reconhecem o tamanho do Senhor, eles reconhecem o tamanho deste amor, e eles falam: se Ele pôde deixar o céu e a terra por mim, o que é apenas eu deixar a minha liberdade, a minha privação, em demonstração a este amor, a esse Deus? O que está impedindo você de entregar o seu coração a Jesus? Talvez somente você saiba. Talvez seja o preconceito, talvez a vergonha, talvez você possa pensar o que os meus amigos irão dizer. Antes de ser um pastor da igreja adventista, eu tive uma carreira no corpo de bombeiros aqui em São Paulo. Eu vim para o ministério já com uma idade um tanto adiantada. Eu trabalhei durante 13 anos nessa instituição, uma instituição respeitada, talvez a mais respeitada ainda hoje
no mundo, no cenário mundial. Queridos, durante 13 anos, muitas das vezes eu me envergonhei de ser um cristão. Algumas pessoas faziam piada comigo, tiravam sarro de mim, olhavam para a minha cara: "Ah, o crente, olha isso". E eu comecei a ser absorvido por isso, e comecei a dar um mau testemunho como cristão no meu ambiente de trabalho, ao ponto de começar aos poucos a me distanciar de Deus. O Espírito Santo falava comigo, o Espírito Santo me chamava para me entregar por completo ao Senhor, mas eu tinha vergonha. O que vão pensar? O que vão imaginar? Mas um dia, como nós ouvimos aqui ao longo da semana, Deus me encontrou de verdade. A grande verdade é que Deus não desiste de você. Não importa que se o preconceito bata fundo no seu coração, não importa talvez se a vergonha feche os seus ouvidos para a voz do Espírito Santo, Deus não desiste de você. Dia 17 de julho de 2007. Eu não me esqueço daquele dia. Talvez eu vou estar com 80, 90 anos. Parece que foi ontem. Dia 17 de julho de 2007. Eu não sei o que você estava fazendo nesse dia, mas era um dia um tanto nublado, uma terça-feira. Uma garoa fina caía na cidade de São Paulo. Eu havia saído para atender uma ocorrência na Avenida 9 de Julho, um atropelamento. Ao chegar no local, eu encontrei ali familiares da pessoa que havia sido atropelada. Ele já havia sido socorrido por familiares, nós apenas orientamos as pessoas. Entrei na viatura e estava voltando para o quartel que eu trabalhava. Trabalhava ali na Rua da Consolação, em frente ao cemitério da Consolação. De repente, no rádio, na rede de comunicação interna do Corpo de Bombeiros, nós começamos a ouvir um monte de informações cortadas e atropeladas. O supervisor da rede começava a dizer: "Olha, eu preciso de viaturas para a Avenida dos Bandeirantes, próximo ao aeroporto de Congonhas". Imediatamente, eu estando ali na região central de São Paulo, mais para a região sul, eu comecei a me deslocar para aquele lugar. Era horário de pico em São Paulo, 6 horas da tarde, São Paulo tudo parado, tudo travado. Alguns policiais de moto, eu pedi o auxílio deles e pedi que eles abrissem o trânsito para que eu pudesse chegar até o aeroporto de Congonhas. E nós estávamos ali a caminho no trânsito. Eu não entendia, não compreendia o que o rádio me dizia, porque era uma loucura a rede de comunicações interna do Corpo de Bombeiros, porque cada um queria dar um tipo de informação. E nós estávamos nos deslocando então ali para o aeroporto de Congonhas. Naquele dia, o voo 3054 da TAM havia decolado do aeroporto Salgado Filho do Rio Grande do Sul. Ele estava vindo com direção a São Paulo, uma viagem tranquila, todos estavam tranquilos. O copiloto Stefanini e o piloto, um homem muito experiente, Kleiber Lima, um homem reconhecido na TAM, havia recebido láureas por bons serviços prestados, por tão vastas horas de voo. Eles estavam conduzindo aquela aeronave de uma maneira perfeita. Os passageiros foram informados de que a aeronave iria agora tomar os procedimentos para o pouso. Você que já andou de avião, você sabe como que funciona? Você está ali mais sossegadão, de repente você escuta uma informação dessa, você começa a sentar-se, a fivelar os cintos. E todos os procedimentos foram tomados para que aquela aeronave tocasse o solo. Aquela aeronave toca o solo. Alguns passageiros começam a comemorar. Aquele friozinho da barriga havia acabado, havia terminado. Estamos em terra firme, que bom! Que alegria poder pisar em terra. Alguns já pegaram os seus aparelhos celulares e começaram a ligar, marcarem as suas programações, os seus compromissos. Pai, cheguei, pai. Olha, vou almoçar com vocês. Olha, eu vou sair ali no Terminal 3, me encontre que eu quero jantar com vocês hoje.
marido ligando para a esposa: querida, cheguei. Que alegria, eu trouxe todos aqueles presentes que você me pediu. As pessoas começaram a fazer os seus planos, porque o avião já estava em solo. O avião, todo o perigo já havia acabado, todo o problema havia sido extinto. Mas houve um problema no reverso de uma das turbinas da aeronave. Um dos reversos permaneceu ligado. E o reverso é um mecanismo que freia a aeronave do pouso. Um funcionava e o outro estava operando em pleno vapor. O Airbus A320 da TAM, ele toca o solo do aeroporto de Congonhas naquele fatídico dia 17 de julho de 2007. Passa numa velocidade de 180 km por hora pela pista, não conseguindo frear. Passa sobre a Avenida dos Bandeirantes e colide com o prédio da empresa de mesmo nome, TAM Express. Aquela fatídica tarde, 199 pessoas selaram a sua vida pela morte. Eu estava a caminho, descendo, chegando próximo ao aeroporto, quando a mais ou menos 1,5 km da Avenida Washington Luiz eu avistei labaredas de fogo que atingiam 40, 50 metros de altura. Tamanha o fogaréu. Exatamente quando eu olhei aquela cena, imaginando o drama, o desespero das pessoas, dos parentes, a angústia de cada um que estava naquela aeronave, exatamente naquele momento, Deus falou comigo. Deus falou comigo. O Espírito Santo chegou e falou no meu coração: se você estivesse naquela aeronave, como você estaria diante do Deus Criador do Universo hoje? Eu tive o desprazer de tirar 12 corpos das fuselagens daquele avião. 12 corpos. Dentre eles, um pastor. Todas as pessoas que eu retirava dali, muitos estavam num estado terrível, mas muitas pessoas estavam em perfeita integridade física. Mas o que me chamou a atenção daquele homem que estava com um terno marrom, um homem de cor, era o semblante daquele homem. Sequer ele tinha faíscas ou fuligem do fogo, mas ele estava intacto a sua roupa. E aquele homem no semblante de paz, de tranquilidade, de serenidade, ao retirá-lo ali das fuselagens, eu bati em seu bolso para ver a documentação, para registrar ou identificar as pessoas. Um semblante tranquilo. E aquilo me incomodou, porque eu falei assim: todas as pessoas com um rosto de desespero, mas aquele homem com um semblante tranquilo. Posteriormente eu fui descobrir que ele era um pastor que estava em viagem aqui para São Paulo. Talvez ele estava 100% preparado para selar a sua vida com Cristo. Mas a pergunta que eu quero fazer a você é a mesma pergunta que o Espírito Santo me fez naquele dia. Se Jesus voltasse hoje para você, se Jesus viesse hoje, como você estaria diante dele? Talvez precisamos viver o dia de hoje, não como se fosse o último, mas como se fosse o primeiro dia de vida da pessoa de Cristo. Queridos, daquele dia em diante eu entendi que Deus tinha algo muito grande para mim. Eu entendi que Deus queria fazer com que eu deixasse de salvar vidas e passasse daquele dia em diante a salvar almas para o reino de Deus. O que está faltando em você? O que está faltando em você para receber a Cristo como seu Salvador? O Alejandro vai cantar uma música muito especial.
E esse hino que ele irá cantar tem este título: Falta você. Falta você decidir quem é o Senhor da sua vida. Falta você decidir a quem você pertence. Falta você permitir que Ele transforme a tua casa, transforme a tua família, transforme você numa pessoa igual a Cristo. Enquanto Alejandro estiver cantando, eu vou fazer o nosso último apelo da Semana Santa. Eu quero convidar você a sair de onde você está e vir até aqui à frente, para que nós possamos juntos nos entregar a Jesus, para que nós possamos de uma vez por todas declararmos diante de todo o universo, de todas as pessoas e de todo mundo, diante de todos os anjos, que nós pertencemos a Deus, pois Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Estarei orando por você e esperando a sua decisão, a decisão da tua família, ao lado de Cristo. Que Deus te abençoe. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu aquele que ali dormia, do sono eterno reviveu. Anjo poderoso seu nome chamou, e nas trevas da morte o libertou. E ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Numa viagem majestosa Ele começou, foi passando pelos mundos que Ele mesmo criou. Foi saudado como rei, aclamado como herói, pois na guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, numa festa preparada, Ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, falta você se decidir, ainda falta você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você.
você. Maravilhoso ver a igreja da maneira que está. Você que tomou essa decisão de vir à frente, você que tomou a decisão aí onde você está, a igreja toda em pé, simbolizando que aceitam a Cristo como Salvador, mostrando diante de todo o universo que Ele é o Senhor da vida de cada um de vocês. Eu não conheço ninguém que tenha arrependido de entregar-se a Jesus. Eu não conheço ninguém que tenha voltado atrás por falar que não valeu a pena dar o coração para Cristo. Quando a gente se entrega para Jesus, imediatamente um milagre ocorre em nossa vida. A transformação de corpo, a transformação da mente, nossa mente é renovada. Nós começamos a pensar como Cristo pensa. Nós começamos a olhar com o olho de Cristo. Nós começamos a ouvir aquilo que Cristo quer que ouçamos. Há um processo de transformação e esse processo ocorre de dentro para fora. Talvez você só está passando pelo processo da transformação exterior. Talvez você há muito tempo, talvez você que já teve um encontro com Cristo, até se batizou, tem vivido uma experiência artificial com Deus. Mas nesta manhã, eu quero convidar não só você, amigo, não só você, amigo da Novo Tempo, amigo da Igreja Adventista, mas você também, que já é um membro aqui da nossa igreja, da nossa comunidade, a ter uma vida renovada na pessoa de Jesus, a nascer de novo, ter a vida e a história reescrita com o precioso sangue do nosso Salvador. Se esse é o seu desejo, eu quero que nesta manhã você levante a sua mão. Nós vamos orar. E vão levantar a sua mão. É um símbolo. Você dizendo: Senhor, eu aceito a Ti. Eu recebo a Ti como meu único e verdadeiro Salvador. Teu povo, Pai, está com as mãos levantadas. Primeiramente dizendo que reconhecemos a Ti como nosso Deus, como nosso Salvador. Segundo, nós queremos dizer que as mãos levantadas é porque esperamos e ansiamos a sua volta. Porque a Bíblia diz que o céu vai se abrir e Jesus vai voltar. E o terceiro motivo é porque a vida aqui está muito difícil, ó Pai. E neste momento a tua igreja levanta as mãos para receber a tua mão forte e poderosa, para nos levantar do lamaçal do pecado, nos levantar das dificuldades desta vida. E temos a certeza de hoje em diante que hoje Cristo Jesus dá as mãos para nós, para que possamos trilhar lado a lado a pessoa do nosso amado Salvador. Não importa as dificuldades, não importam os problemas, a mão de Cristo é quem nos sustenta. Aceite o nosso louvor, bem como, ó Deus, aceite a nossa oração e o nosso coração, pois o entregamos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar um hino, e esse hino tem como título Toma o Meu Coração. Enquanto estivermos cantando, eu gostaria que você abraçasse sua família, aquelas pessoas que você mais ama. Abrace, porque quando Cristo voltar a este mundo, Ele não virá buscar pessoas individualmente, mas Ele virá para buscar famílias, para buscar lares, para buscar pedacinhos do céu. E Ele quer buscar você. Enquanto estivermos cantando, abraça o seu irmão, abraça a sua família, abraça os amigos que estão ao seu redor, para que possamos nos despedir sob a proteção e presença do Senhor. Senhor, te
ti.